plenário concluiu hoje a votação da proposta que cria o regime de recuperação fiscal dos estados e permite a suspensão do pagamento de dívidas com a União. A gente fala agora com a repórter Dini Moraes, que está no Salão Verde e tem outras informações. Dini, boa noite. Havia tentativas aí de alguns partidos de alterarem o texto principal da proposta já aprovado pela Câmara. Foi aprovada alguma dessas mudanças? Boa noite, Jaciene. Boa noite a todos que nos acompanham agora ao vivo pela TV Câmara. Foram aprovados sim, Jaciene, 2 hoje, mas ao todo foram 10 tentativas dos partidos de mudar o texto principal e 3 dessas tentativas foram aprovadas. É bom a gente lembrar um pouquinho, antes da gente falar dessas mudanças, né, no texto principal, vamos falar um pouquinho o que é o texto principal. Essa proposta é uma proposta voltada para os estados superendividados, ou seja, é uma proposta opcional para esses estados, para eles assinarem junto ao governo federal. Quem optar por assinar vai ter que a dívida suspensa junto ao governo federal por 3 anos sem pagar o que deve ao governo federal, mais 3 anos com parcelas reduzidas, mas em troca vão ter que cumprir algumas exigências, como vender empresas públicas. Essa é uma proposta que vem sendo discutida há meses, inclusive teve uma proposta parecida que foi aprovada ano passado, e esse trecho foi vetado pela Presidência da República. Foi negociado um outro texto que veio então, foi apresentado este ano pelo governo federal aqui à Câmara dos Deputados, e ele vem sendo negociado desde então. Aqui na Câmara, esse processo de votação também vem sendo negociado há semanas e desde o mês passado ele foi colocado em votação e só agora que se conseguiu concluir. Então, antes de eu falar das votações de hoje e quais foram essas alterações que foram aprovadas, vamos ver como é que foi o começo da discussão de hoje. O desafio era terminar de votar a proposta que suspende o pagamento da dívida que os estados superendividados têm com o governo federal. O texto principal já tinha sido aprovado, mas estavam pendentes os pedidos que os partidos fizeram para mudar esse texto. O primeiro deles queria retirar a obrigação de os estados que entrarem no regime de recuperação fiscal abrirem mão dos processos judiciais que questionam o valor da dívida cobrada pela União. Os governos federais foram agiotas. Vou repetir, agiotas, roubaram dos estados com uma taxa de juro que nem a agiota praticou no Brasil. Portanto, nós precisamos garantir, através desse destaque, que os estados tenham o direito, sim, de acordar com a União, mas tenham a possibilidade de entrar na justiça. Esse artigo só fala da renúncia das ações que discutam a dívida. Quando se está em uma negociação com um credor, é razoável que se entre em um acordo com o credor, se retire as ações judiciais para que se possa fazer esse acordo e assim salvar a empresa e, nesse caso, salvar o Estado com a recuperação fiscal. A obrigação foi mantida. Para isso, eram necessários pelo menos 257 votos. Para ter certeza que esse número seria alcançado, a presidência da Câmara manteve a votação aberta por mais de 2 horas e meia, o que gerou protestos. É uma falta de respeito com esse plenário. 2 horas e 30 minutos para a votação de uma matéria. Nós não podemos ficar aqui à mercê da vontade, do sabor, do interesse de alguém. Isso é disfarçatez. Vossa Excelência deve encerrar a votação agora! Outro destaque polêmico era o que queria retirar as proibições impostas pelo governo federal aos estados que tiverem a dívida suspensa. Entre as vedações, a de reajustar salários dos servidores, dar incentivos fiscais e criar gastos permanentes. Essas vedações foram mantidas. Fica proibida a criação de despesa obrigatória de caráter continuado. Portanto, não pode criar novas escolas, não pode criar novas creches, enfim, nada que possa gerar emprego de caráter continuado. É a essência do regime de recuperação fiscal para que ele possa também servir de exemplo, para que esse benefício que vai ser gerado com a interrupção dos pagamentos à União das dívidas que esses estados têm, possa impor a esses estados a disciplina e a retomada do reequilíbrio fiscal. Então vamos lá, das alterações que os partidos pediram para fazer no texto principal, foram 10, 3 foram aprovadas. Uma já tinha sido aprovada antes, na verdade foi a retirada, né, do texto principal do aumento da contribuição
previdenciária dos servidores. Aí o texto obrigava que essa contribuição previdenciária deveria ser de pelo menos 14%, mas isso então foi retirado do texto. Hoje foi derrubado também um outro trecho que exigia que Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas devolvessem para o caixa do Estado, no final do ano, o dinheiro que eles não usaram durante o ano. Isso também foi retirado, ou seja, mantém a situação como é hoje, a economia que esses poderes fizerem vai continuar na conta deles, nos fundos deles, para eles usarem nas ações que bem entenderem. E também agora, uma outra mudança que foi feita, foi acrescentado no texto a possibilidade de renegociação e refinanciamento das dívidas dos estados. Uma parcela dessas dívidas foi já negociada com uma lei que foi aprovada no final do ano passado. No entanto, outra parte dessa dívida estava impossível de ser renegociada porque ela tinha sido feito cálculo com base em 93. A lei do ano passado ela era um recálculo que tinha sido feito com base em 97. Só que boa parte, alguns estados, tinham duas partes, ou seja, parte das dívidas tinha sido calculada em 93 e parte em 97. Então, esse trecho que foi aprovado agora permite que toda a dívida, então, dos estados seja refinanciada e alongada por 20 anos. Jaciene, essa proposta agora vai para análise do Senado. Agora, Dini, além dessa proposta aí que trata, né, do regime fiscal de recuperação, do regime de recuperação fiscal dos estados, o plenário também aprovou uma proposta de emenda à Constituição, né? Exato. Essa proposta que muda a Constituição, ela diz o seguinte, que atividades esportivas que usem animais, mas que não tragam maus tratos para os animais e que sejam registradas como patrimônio cultural brasileiro, elas não serão consideradas cruéis. O que isso quer dizer? Na prática, legaliza a vaquejada que foi considerada inconstitucional no ano passado pelo Supremo Tribunal Federal. Essa proposta ela foi uma proposta muito solicitada por alguns parlamentares no plenário, e não só hoje, mas desde o ano passado, quando o STF declarou a atividade inconstitucional, tendo em vista que a vaquejada ela é uma atividade cultural muito comum no Nordeste. Você sabe o que é vaquejada, Jaciene? Explica pra gente aí, Dini. Pois é, ela é muito comum no Nordeste, então é muito comum que pessoas que não venham de lá, como eu, por exemplo, que venho do Sul, não conheçam essa prática. O que é? É quando dois vaqueiros, cada um num cavalo diferente, tentam derrubar, disputam, né, a derrubada de um boi em uma arena, certo? Lá no Sul é muito conhecido como rodeio, tem provas de rodeios que são muito parecidas com a vaquejada, mas são aí atividades distintas, mas dá para lembrar aí o rodeio. Enfim, essa proposta ela foi aprovada em primeiro turno, como é uma proposta que muda a Constituição, ela precisa de 2 votações aqui no plenário da Câmara, as duas com pelo menos 308 votos favoráveis. A de hoje foi com uma larga vantagem, ela foi aprovada por 366 votos. Jaciene. Tá certo, Dini, muito obrigada pelas informações.